Hoje nós temos a participação da advogada previdenciarista Marcela França. Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, quem vai assistir a gente depois. É uma alegria, como sempre, estar aqui. Pois é, doutora, no dia 11 de dezembro do ano 2020, o INSS estabeleceu regras que têm por finalidade esclarecer as regras aplicáveis à análise do nexo de causalidade entre Covid-19 e o trabalho para fins de concessão do benefício previdenciário. Nós vamos falar desse tema hoje, tirar todas as dúvidas. Lembrando que se ficar alguma dúvida, no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, você pode enviar para o WhatsApp que eu vou encaminhar para a doutora Marcela esclarecer essas dúvidas. Pois é, para a gente começar, doutora, a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional? Nós estamos falando hoje, especificamente, sobre os profissionais da área de saúde. Isso tem que ficar muito claro, porque a entrevista vai ser toda sobre esse tema. Se a gente for falar que a Covid-19 pode ser considerada acidente de trabalho, depende do contexto, depende da situação, porque nós temos duas modalidades para você poder comprovar se a Covid-19 é uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. O que é uma doença ocupacional? É quando, dentro do contexto, aquele profissional, ele diretamente tem que ter contato com o vírus. Ele diretamente tem que ter contato. Então, pode ser, se ele adoecer, tendo nexo de causalidade, é uma doença ocupacional. Agora, aquele profissional que não tem um contato direto com a doença, mas que acidentalmente pode ter tido contato com a Covid-19, vindo a ficar com sequelas, pode sim ser enquadrado como acidente de trabalho. Nós sabemos que a Covid-19 é uma doença recente, podemos dizer assim. Há na legislação uma presunção de que a Covid-19, o coronavírus, seja uma doença ocupacional? Isso é muito grave. A gente está falando de direito previdenciário, nós estamos falando da seara previdenciária. Nós não estamos falando de direito de trabalho. Na seara previdenciária, não há previsão legal. Como que se faz para se enquadrar a Covid-19 como doença ocupacional ou um acidente de trabalho? Através da perícia médica federal. As pessoas sabem disso? Não. Inclusive, esse comunicado ele é de dezembro de 2020. Como que o mundo estava em dezembro de 2020, Um caos, Fábio? né? Um caos. Um caos. E nem assim há previsão legal. Apenas se ela for detectada através da perícia médica federal. O nosso assunto aqui, ele é muito leve, ele é muito suave, porque a gente não tem tempo para poder aprofundar. Então, mesmo que o INSS não tenha enquadrado o seu caso de algum conhecido seu como Covid-19, busque um profissional para poder te orientar nesse sentido. Doutora, só abrindo aqui um parêntese, a gente convive todos os dias, nós que somos jornalistas, repórteres, com várias pessoas, e muita gente falando das sequelas que a Covid-19 deixou, né? Essas pessoas podem recorrer a um benefício? Nós estamos falando justamente sobre isso, profissionais da área de saúde. Inclusive, antes de entrar no ar, normais? Então, antes de entrar no ar, estava até passando para o João Augusto a lista dos profissionais que foram considerados fundamentais, não puderam parar para o combate e enfrentamento da Covid-19. Então, nós temos aqueles profissionais específicos, mas esse rol, ele é exemplificativo. Outros profissionais podem ser elencados também. Ficou com sequela de Covid-19? Não está conseguindo trabalhar? Houve uma redução na sua forma de trabalhar? Aumentaram as suas limitações, coisas que você não tinha? Procure um profissional especialista em direito previdenciário. E nós temos outras situações, porque tem um profissional liberal, tem um profissional que trabalha de carteira assinada, então são várias vertentes. Então você tem que procurar um profissional especialista para ele poder direcionar melhor o seu caso. Agora, quando o empregador deve emitir uma comunicação de acidente de trabalho e em que prazo nos casos da Covid-19? Então, a CAT ela tem que ser emitida sempre, em qualquer situação, no primeiro dia útil após o adoecimento, comprovação do adoecimento ou do acidente de trabalho. Isso não isenta o empregador das suas responsabilidades trabalhistas. Ele tem que lavrar a CAT. Ah, doutora, não foi lavrada a CAT, o meu foi acidente de trabalho, foi uma doença ocupacional da Covid-19. O que eu posso fazer? Nós, advogados, especialistas em direito previdenciário, ficou com sequela, precisa prorrogar o seu tratamento, ficou incapaz permanentemente, nós temos outras ferramentas, mesmo que não tenha a CAT, para comprovar o nexo de causalidade entre o adoecimento pela Covid-19 e o agravamento do quadro clínico.
Você falou sobre o nexo, né, da causalidade, do quadro clínico. Quem caracteriza esse nexo entre o trabalho e a doença, né, nos casos da Covid-19? Então, para concessão de benefícios previdenciários, é a perícia médica federal. A gente está falando nível administrativo e INSS. O INSS não fez essas ponderações, o INSS ele não divulgou essa nota técnica. O que ele fez? Está ali e está esquecido. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, vão nos assistir depois, podem ter conhecidos familiares ou elas próprias foram vitimadas, são da área de saúde. Você vai ver o pessoal da área de saúde, não tem o pessoal da limpeza e o pessoal que estava na limpeza dos hospitais. Como é que vai fazer com esse pessoal? Ficam desamparados, né, doutor? Você entendeu? Então, a gente tem que usar isso apenas como início e nós trabalhamos as outras atividades. E qual que é a finalidade da aplicação dessas orientações? Cálculo. Primeira coisa, para a concessão de benefício previdenciário, nós temos duas modalidades. Nós temos o auxílio doença comum, que é o auxílio incapacidade temporária, Sim. e nós temos o auxílio incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Se você tem um afastamento comum, o cálculo é 1. Se ele é acidentário, é uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, o cálculo é melhor. Aí suponhamos que uma pessoa afasta, um médico afastou, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, vítima de Covid-19, ficou inválido durante um tempo, tratou, não conseguiu recuperar, vê óbito. Como que faz? Esse cálculo, a concessão desse benefício, ele vai refletir na pensão por morte. Então, é necessário que, caso tenha sido um auxílio doença por Covid-19, tem que ser um auxílio doença acidentário, se tiver elencado como profissional da área de saúde. Você tocou no assunto do falecimento, no caso do falecimento do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, eles que foram contaminados e acabaram falecendo e que não está presente para fazer essa perícia. Qual que será o procedimento então, doutora? Esse assunto ele é muito denso, então assim, em poucas palavras, nós temos várias possibilidades. Uma delas é, a família, ela vai documentar, na hora que for solicitar a pensão por morte, ela vai solicitar uma pensão por morte acidentária, juntando o quê? O teste positivo de Covid-19, a internação. Normalmente a certidão de óbito traz a causa-morte, aí você fala assim, a certidão de óbito fala que a causa-morte não tem nada a ver com Covid ou é um outro motivo. Um case muito comum que a gente está tendo muito no escritório. Como é que você faz? Às vezes a Covid-19 causou um outro quadro clínico que trouxe essa pessoa a óbito. Mas qual foi o nexo de causalidade do início do adoecimento? A Covid-19. Então, nesse caso, sempre procura um profissional especialista em direito previdenciário para que ele te oriente para ver qual o melhor caminho a seguir para a concessão do melhor benefício. Aproveitando, Fábio, com relação à pergunta que você fez, nós temos alguns cases no escritório onde pessoas que vacinaram, nem tiveram Covid, que com a vacina desenvolveram síndromes, tiveram um problema principalmente de audição. Então é necessário realmente ter um acompanhante de uma advogada previdenciarista, um advogado especialista na área para poder recorrer aos direitos, né, doutora? É a primeira coisa, Fábio, sinais de Covid-19, o pessoal fala, não vai para o hospital. Tem que documentar que você teve Covid-19. Isso tem que ficar documentado no hospital, tem que ficar documentado no posto de saúde, porque nós não sabemos as sequelas da Covid-19, até mesmo das vacinas, a longo prazo. Então tem que documentar, sempre fotografa todos os documentos, deixa num arquivo, deixa numa nuvem, deixa impresso dentro de uma pastinha dentro da sua casa. Nós não sabemos o dia de amanhã.